Diz assim o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Cante comigo, igreja. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Leitura do livro de Salmos, capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Então, oremos. Senhor Deus, obrigado porque nós estamos reunidos aqui para mais um culto, mesmo que não presencialmente. Que seja feita a tua vontade essa noite e que a palavra que nos vai ser dada hoje seja proveitosa para todos nós e que seja o que o Senhor quer que nós escutemos. Obrigada pela vida de todos aqui presentes e obrigada porque, apesar da quarentena, as tecnologias permitem que nós continuemos com os cultos e as nossas reuniões semanais. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, te agradeço e amém. Oi pessoal, graça e paz em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o Júnior, eu sou seminarista, eu sou presidente da Jubacap, Juventude Batista da Capital, e para mim está sendo uma grande alegria estar com os irmãos, mesmo que virtualmente, mas numa comunhão, juntos para poder meditar na palavra do Senhor. E desde já eu agradeço o convite do pastor Cabral, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, abençoando a sua família grandemente, tá bom? Então, eu quero refletir com os irmãos, em um curto espaço de tempo, a respeito de religiosidade.
O tema que eu escolhi para essa reflexão é: não seja um religioso. Para a gente embasar isso que nós vamos conversar, eu preciso que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Filipenses 3, e nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 11. Você pode ler comigo, por favor, Filipenses 3, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança por esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes se comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Queridos, nesse texto, quando Paulo escreve aos cristãos em Filipos, ele instrui a esses irmãos a respeito das práticas judaizantes. Paulo explica para aqueles irmãos não se preocupar de fato com aquelas práticas, pois elas em nada iriam aproximar eles de Deus. Paulo exemplifica isso quando ele está falando a respeito da circuncisão no versículo 3, que ele diz que por meio do Espírito de Deus nós somos os verdadeiros circuncidados. Quando Paulo afirma isso, ele concretiza que nós não nos aproximamos de Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós nos aproximamos de Deus pelo único caminho. Esse caminho é Cristo. Único e exclusivamente Cristo, que é o único caminho que pode nos levar a Deus. Então, ele deixa bem claro que não é pelo fato de você ser circuncidado, não é pelo fato de você cumprir a lei, não é pelo fato de você ter sido um hebreu, de você ter sido um judaizante, não. A única coisa que faz te aproximar do Senhor, do Deus verdadeiro, é Jesus Cristo. Ele deixa muito claro isso. E baseado nisso, nós precisamos entender que uma das coisas mais enganosas hoje em dia é a religiosidade. Diante disso eu te questiono, você sabia que nós podemos estar levando uma vida religiosa e não uma vida como cristãos autênticos, assim como Cristo quer que sejamos? É exatamente isso. Tem pessoas hoje em dia mais preocupadas em sua performance, ou seja, pessoas preocupadas em quantos livros da Bíblia já leu, em quantos livros de teologia já leu, em quantas orações já fez no dia, em quantos vídeos no YouTube já assistiu de pregações. E eu não estou falando que isso é ruim, mas isso não deve ser a sua base de fé. A sua base tem que ser de fato em Cristo. É claro, todas essas coisas são um complemento, mas elas não são o essencial. O essencial é somente Cristo. Então não é por aquilo que você faça que você vai se aproximar de Deus. É pelo que Cristo já fez. Quando não entendemos isso, nós passamos a fazer não simplesmente para sermos melhor que ninguém, ou simplesmente para nos aproximar de Deus. Não, nós fazemos porque entendemos que o sacrifício dele foi verdadeiro e único. Aquele sacrifício que derramou sangue puro para nos salvar, nos dar a vida eterna. É baseado nisso que nós devemos entender. Que se lemos, se oramos, se de fato ouvimos, não é para o nosso engrandecimento, mas sim para o engrandecimento do nome do Senhor. A partir disso nós entendemos que nós não precisamos fazer nada ritualmente falando, religiosamente falando, para nos aproximar do Senhor, porque Ele já cumpriu todas as coisas. Quando Paulo instrui aos irmãos lá de Filipos, ele tinha autoridade para confrontar todas as práticas religiosas judaizantes, pois ele cumpriu todas.
A partir do versículo 4, ele diz o seguinte: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria ela com todo rigor. Ou seja, Paulo não foi alguém que confrontou as leis judaizantes porque ele só conhecia de ouvir falar. Não, Paulo ele poderia confrontar porque ele tinha autoridade para aquilo. Ele chegou e disse assim: epa, se vocês fazem isso e estão achando que são mais próximos de Deus, eu estou na frente de todos vocês, porque eu fui circuncidado no 8º dia, sou israelita de nascimento, sou da tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu, eu era membro dos fariseus, eu conhecia a lei, eu não era alguém leigo, eu sabia o que eu estava fazendo. Então Paulo diz: epa, se vocês estão se gloriando por isso, eu posso me gloriar ainda mais. Mas ele continua no versículo 7. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes se comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, o meu Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que de nada disso vale a pena. Não adianta eu ser hebreu, não adianta eu ser circuncidado, não adianta eu conhecer todas as leis e praticar rigorosamente se eu não conheço a Cristo, que é o único caminho que me leva a Deus. Então, meus queridos, não adianta você ler a sua Bíblia simplesmente por ler. Não adianta você ler bom livro de teologia simplesmente por ler. Não adianta você ver pastores no YouTube renomados simplesmente porque você quer adquirir um certo conhecimento. Tudo isso é inútil se você não de fato buscar um conhecimento de quem é Cristo, do que Ele pode fazer em sua vida. Cristo ele já morreu na cruz por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando ele fez isso, ele cumpriu a lei. O que é que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que cumpriu a lei? Ele disse que tudo aquilo que nós precisamos fazer, ele já levou sobre si. Então nada é mais pelo que nós possamos fazer, mas tudo pelo que ele já fez. Nada é sobre nós, tudo é sobre ele. Então Paulo deixa bem claro isso. E ele não foi o único a confrontar as práticas judaizantes, o farisaísmo. Ele não foi o único. Jesus também vai confrontar isso lá em Mateus 23. Ele vai bater muito forte nos fariseus e nos mestres da lei. Jesus ele bate sem pena nenhuma. Por que Jesus bate naqueles homens? Bate numa forma rígida de confrontar aqueles homens. Porque aqueles homens estavam simplesmente se engrandecendo pelas suas práticas. Eles estavam se engrandecendo diante dos homens por aquilo que eles faziam. E Jesus não quer isso de ninguém. Jesus queria que ele abrisse os olhos para entender que não era pelos esforços dele, mas sim pelo que Cristo veio fazer. Cristo veio de fato levar na cruz toda a lei, levar na cruz todo o ritual, tudo aquilo que nós precisávamos fazer. Cristo fez de uma vez por todas. E a partir de hoje nós temos a graça sobre nós. Então nós não precisamos fazer mais nada. Simplesmente ter fé no sacrifício de Cristo e entender que é através do sacrifício de Cristo que de fato nós somos salvos e regenerados. E a partir disso nós somos verdadeiros cristãos. Então, meus queridos, cuidado. Cuidado para você não estar vivendo uma vida religiosa dentro da igreja. Cuidado para você não estar vivendo de fato uma vida religiosa fora da igreja. Você pode estar sendo alguém que se diz cristão, mas não passa de um puro fariseu. E isso é muito preocupante. Você deve prestar atenção nos detalhes e entender que Cristo não quer que sejamos religiosos. Ele quer que sejamos cristãos que façam a diferença na sociedade hoje em dia. Mas como entender biblicamente que estou sendo um religioso e não um cristão autêntico como Cristo quer que sejamos? Eu listei aqui algumas características, não todas, mas se você se encaixar em algumas delas, faça uma autoanálise. Eu já fiz uma autoanálise disso aqui, uma autocrítica, eu já vi se eu me encaixava nisso aqui, porque antes de alguma mensagem ser passada através de mim, eu devo me analisar, eu devo entender se isso não se aplica a mim. Porque tudo aquilo que Deus quer fazer na vida do outro através de mim, Ele faz em mim primeiro. Então, se você vê que algumas dessas características se tem a ver com você, que você possa se arrepender verdadeiramente. Mas também, se não, que bom, que você possa continuar no caminho sendo um verdadeiro cristão. Algumas características de um religioso é o seguinte: o religioso, ele não vive o que prega. Ele é cheio de teoria, mas vazio de prática.
é aquela pessoa que sempre tem um conselho para dar, sempre tem uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, mas quando você vê a vida prática daquelas pessoas, ela não corresponde com aquilo que ele prega. Então a vida dele, a vida prática dele é vazia. Ele é cheio de teoria, mas vazio de prática. Um religioso é aquele que pratica o cristianismo simplesmente preocupado em agradar os homens. Ele nunca está disposto em agradar a Deus, ele quer reconhecimento humano, porque ele quer que o seu ego seja preenchido para que de fato as pessoas vejam nele como alguém que é uma referência. Mas na verdade, em nada disso Cristo está se agradando. Um religioso sempre busca títulos para ser reconhecido entre os homens, ou seja, ele está sempre disposto em buscar conhecimentos, mas não para conhecer a Cristo, mas para que ele seja reconhecido entre os homens. Ele sempre está buscando um reconhecimento entre os homens. Um religioso, ele atrapalha o caminho daqueles que desejam ser salvos. Meus irmãos, isso aqui é muito perigoso. Você pode estar sendo pedra de tropeço na vida daqueles irmãos que precisam do Evangelho, que desejam o Evangelho. Você pode estar afastando essas pessoas do caminho de Cristo. E o próprio Jesus vai nos alertar que ai daqueles que fazem o mal aos meus pequeninos. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar. Então cuidado, você pode estar afastando as pessoas de Cristo pela sua religiosidade. Um religioso está preocupado com coisas irrelevantes e se esquece que Cristo, somente Ele é o essencial. Um religioso, quando ele chega numa igreja, ou ele chega num culto, ou ele chega em algum local religioso, ele olha todos os detalhes. Ele olha a roupa da irmã, a roupa do irmão, a roupa do pastor, a roupa da mulher do pastor. Ele olha tudo. Ele olha se o banco está alinhado, se de fato a mensagem para ele foi boa, mas ele não entende que o foco não deve ser esse. O foco nunca vai ser esse. O foco sempre tem que ser em Cristo. O que é que Cristo vai falar através do pastor para mim hoje? Tudo aquilo que Cristo vai fazer por mim. Mas não, ele nunca está preocupado com isso. Ele sempre se preocupa com coisas irrelevantes. Então, meus queridos, que vocês possam analisar isso. Ser religioso não é de fato o que Jesus quer que você seja. Ele quer que você seja alguém que o busque em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador. Então, se de fato você acha que está sendo um religioso, peça a Deus nesse momento que retire do seu coração toda religiosidade, que você passe a ser alguém que seja exemplo, tanto na sua família quanto na sociedade. De fato, um cristão autêntico. Quando Cristo veio à terra, ele cumpriu toda a lei. Está lá em Mateus 5,17, ele mesmo diz isso: eu vim para cumprir a lei. Nós não precisamos cumprir nenhum ritual para sermos alcançados por Deus. Jesus Cristo veio para levar sobre si os nossos pecados e fazer com que a lei fosse resumida em 2 mandamentos. Como o próprio Jesus nos fala bem, Jesus deixou bem claro que a lei foi resumida em 2 mandamentos. Você pode ler comigo Mateus 22, do 37 ao 40. Mateus 22, 37 ao 40 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências do profeta se baseiam nesses 2 mandamentos. Ou seja, Cristo resumiu. Ele disse tudo aquilo que você tinha que fazer antes, está resumido nesses 2 mandamentos. Aí a gente pensa que é fácil. Primeiro ele diz: eu estou acima de tudo. O Senhor está acima de todas as coisas. Nada pode ultrapassar o primeiro lugar na sua vida, a não ser Cristo. Ele tem que ser o primeiro lugar em tudo. E embaixo ele dizendo: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas isso não é fácil, gente. Isso de fato, Jesus nos deixa isso aqui para que nós exerçamos o cristianismo, que é de fato amar o nosso próximo. Mas é difícil. É difícil porque, imagina só, amar as pessoas que te perseguem, amar as pessoas que sempre estão te fazendo mal. Mas é isso que Jesus quer. Seria muito fácil que ele deixasse: ame apenas o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os seus amigos. Isso é muito fácil. Mas quando alguém de fato nos ofende, quando alguém mexe na nossa ferida, é muito difícil amar essa pessoa, né? É isso. Mas Jesus quer que você ame essa pessoa, porque fazendo isso você de fato vai estar exalando o perfume de Cristo e vai estar de fato sendo um cristão autêntico.
Cristo nos chama para viver uma vida ao seu lado sem religiosidade, o amando acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Jesus quer que sejamos cristãos autênticos para sermos a diferença na sociedade e exalar o seu perfume. Jesus não quer que você seja mais um cristão religioso. O mundo está cheio disso, de pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas não vivem como de fato Ele pediu para que vivesse. Pessoas que de fato se dizem cristãs, mas em nada vemos Cristo em suas atitudes. E por causa dessas pessoas, nós somos rotulados no mundo de cristãos que não, de fato, não exalam o perfume de Cristo, não vivem como Cristo viveu. É claro que não podemos generalizar. Eu tenho para mim que, de fato, existem cristãos autênticos. Eu tento ser um deles. Espero que você tente também ser um cristão autêntico. Mas existem também os falsos cristãos. É por isso que nós devemos ser o cristão autêntico, para que quando as pessoas olhem para nós, notem a diferença e digam: que diferença? Você é um cristão, mas é tão diferente de fulano que também se diz cristão. Por quê? Porque não adianta nós sermos cheios de teoria e vazios de práticas. Nós devemos, de fato, praticar o cristianismo para que as pessoas vejam Cristo em nós, na sociedade. E aí, eu quero deixar 4 marcas aqui de um cristão autêntico. Então, faça a tua autoanálise. Se você não está sendo, que você busque ser um cristão autêntico. Um cristão autêntico busca servir. Busca sempre servir, pois o maior no reino é aquele que serve. Está lá escrito em Mateus 23, 11. Então, se você tem buscado servir, você está num caminho de fato de ser um cristão autêntico. Se você já serve, amém por isso, que você continue servindo seus amigos, seus familiares, sua igreja, porque o serviço, ele é uma das características, uma das marcas de um cristão autêntico. Um cristão autêntico, ele se alegra em Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz, então isso nos alegra. Por que nos alegra? Porque a gente entende que foi através daquele sacrifício, o sacrifício do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro Santo, que nos trouxe vida e vida eterna. Então nós nos alegramos nisso. Um cristão autêntico, ele confia plenamente do Senhor, seja lá qual for a situação. Estamos vivendo num período de pandemia, num período de caos, mas a nossa confiança ela não está depositada no governo, ela não está depositada nos pastores que vão à mídia falar algumas coisas que não fazem sentido. A nossa esperança não está na humanidade, não. A nossa esperança está no Senhor, porque quando nós de fato confiamos nesse Deus, entendemos que não há nada que possa nos abalar, porque Ele é o Deus soberano, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Um cristão autêntico deseja conhecer a Cristo a tempo e fora de tempo. Está lá escrito em Filipenses 3,10. Você deve conhecer a Cristo em todos os momentos. Não só na igreja, não só no pequeno grupo, não só no culto jovem, não só no culto no lar. Não, você deve conhecer a Cristo a todo tempo para você poder levar Cristo a todas as pessoas. Nós jovens podemos ter uma certa dificuldade pelo ambiente que vivemos, o ambiente de faculdade, o ambiente de escola, e muitas vezes você pode ser zombado, você pode até se retrair e não querer confessar publicamente a sua fé, mas não tenha medo, não desanime, porque Cristo o encoraja de fato para que você confesse. Não precisa gritar verbalmente que você é cristão, mas haja como um cristão verdadeiro, que as pessoas à sua volta, seja lá qual for o seu ambiente, vai entender que de fato você é alguém que faz a diferença, você de fato é um cristão autêntico. E para concluir, meus irmãos, eu quero deixar com vocês o seguinte: você sabe quando está se tornando religioso, quando você se preocupa mais com a decoração do culto do que com a mensagem da palavra de Deus. Você sabe quando está se tornando religioso, quando você está mais preocupado com a sua aparência exterior do que se preparando espiritualmente para ir ao culto. Você sabe quando está se tornando religioso, quando você não consegue tolerar os erros dos outros, mas faz vista grossa para os seus erros dos seus familiares e amigos. Você sabe quando está se tornando religioso, quando você participa de todas as atividades da igreja, mas não tem tempo para sua família e principalmente você não tem tempo para Deus. Você é um mero ativista de igreja. Você sabe quando está se tornando religioso, quando você é zeloso em dar o dízimo e a sua oferta, mas você trata mal a sua secretária e o seu funcionário, não age com misericórdia com o seu próximo e não perdoa quem te ofendeu.
Então, a religiosidade é a capa para esconder pecados escandalosos. Cuidado, meus irmãos, porque todo mundo que se esconde atrás da religiosidade tem pecados muito obscuros escondidos. A religiosidade leva o povo ao inferno, porque eles entendem que eles precisam ser alguém que guarda a lei, alguém que cumpre determinados ritos, então eles são os primeiros, os cristãos verdadeiros. Não é nada sobre nosso mérito, não é nada sobre o que nós podemos fazer, mas tudo pelo que Cristo já fez. A religiosidade cria normas que Cristo nunca mandou. Então você começa a entender que algumas coisas que você tem como verdade, você passa a tirar a escama dos seus olhos e a perceber que em nada do que você faça, nada do que você venha fazer, vai te aproximar de Cristo. Somente o sacrifício, entendendo de fato pela fé, o sacrifício de Cristo na cruz, é que você muda a chavinha da sua mente e entende que nada é sobre você, mas tudo sobre Cristo. Então, meus irmãos, que possamos pedir sabedoria e discernimento a Deus, para jamais cairmos no engano da religiosidade e assim vivermos uma vida íntegra e íntima no Senhor, sem legalismos, sendo verdadeiramente cristãos autênticos. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para não sermos meros religiosos, não sermos pessoas que julgam os outros, que se engrandecem com a sua própria soberba, que fazem determinadas coisas simplesmente porque se acham maioral. Não. Você não tem mérito nenhum, eu não tenho mérito nenhum. Tudo que façamos ou deixamos de fazer deve ser única e exclusivamente para engrandecimento do nome de Deus, que é o único Deus, o único que foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. E através do sacrifício do Filho de Deus na cruz, é que todo o ritual foi cumprido lá. E é através agora do seu sangue, da graça que vivemos, que nós podemos ser de fato pessoas mais próximas a Deus e cristãos autênticos. Então, que essa palavra possa edificar o seu coração, possa abençoar você e que em nome de Jesus você possa entender que Deus ele quer uma vida de intimidade com você, de relacionamento com você. Então, o busque não por performance religiosa, o busque como alguém que deseja conhecer a Ele, mesmo sendo pecador, mas Ele está a fim de se relacionar com você intimamente, porque é isso que Ele deseja de nós, tá bom? Então, ore comigo nesse momento, pedindo a Deus para que você deixe para trás toda a religiosidade e viva como um verdadeiro cristão. Deus, obrigado por tudo, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram, Senhor, nesse dia. Te pedimos perdão por nossos erros, Senhor. Sabemos que muitas das vezes vivemos uma vida de mera religiosidade. Então te pedimos perdão por isso, Deus. Que o Senhor possa fazer com que sejamos a diferença nessa sociedade, a diferença na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que nós possamos levar a tua mensagem, a tua luz para as pessoas que necessitam do Senhor. Que nós não possamos afastar ela, Senhor, da tua mensagem. Pelo contrário, que nós possamos trazer todas as pessoas que precisam de fato do Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sabemos que sozinho não vamos conseguir, mas temos a certeza da vitória porque o Senhor já decretou que o Senhor já venceu o mundo e através do Senhor também venceríamos. Glorificado e exaltado seja o teu nome, desde agora para todo sempre. Amém. Obrigado, que essa palavra possa gerar frutos em seu coração e que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família. Forte abraço. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto, Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás